Uma vez eu conversando com o Patrick, ele falou uma coisa muito inteligente para mim. Vocês vão perceber muito isso em relação aos SSTs, que é o método que ele propôs, né? Primeiro, uma das coisas que trouxe muita notoriedade para o Patrick, além dele ser um cara muito competente, ele teve um pouco de sorte. Esse cara aqui, ó, era um cara que competiu muitos anos no Mister Olímpia. Ele é um cara que ele ficava ali oitavo, nono, físico bom, se destacando, mas não no top 5. E aí, de um ano para o outro, ele ficou lá no top 3. Aí os caras falaram, bom, hormônio não foi, porque não dá para mudar tanto em um ano, né? O cara já tomava muita coisa e tal. Assim. Todo mundo entendeu que ele fez alguma coisa. Dentre as coisas que ele falou que fez, ele falou que ele estava fazendo o SST. Imagina. A hora que ele falou isso, pum! Houve uma explosão do Patrick. E o Patrick já era conhecido pelos atletas. Mas não era aquele treinador super famoso. Vários atletas sabiam que ele era muito competente. Mas ele não era famoso como o Randy Rambert, por exemplo, na época. Quando eu fui conversar com ele sobre o método, ele falava assim para mim, na verdade eu não inventei nada de diferente. Segundo ele, veja bem, se você olhar esse tipo de SST aqui, ó, eu vou mostrar 3 tipos de SST para vocês hoje, tá? Há passivo de adaptação, mas esses aqui são os 3 tipos principais. Uma série está perto da falha, 8 a 12, sim? Pausas curtas, de 10 a 20 segundos. Eu vou incentivar 20 segundos, porque acho que 10 nem dá, tá? Então, coloca 20 aqui, ó, tá bom? Então, se você vai até a falha ou perto da falha, pausa 20 segundos e vai de novo sem tirar peso, não parece um rest pause? É a base do rest pause que a gente aprendeu na aula anterior, né? Falhou, 20 segundos, falhou, 20 segundos, é um rest pause. Qual que é a diferença disso aqui para o rest pause? Ele vai indo dando as pausas até que ele só consiga fazer uma repetição. Eu vou explicar o porquê que ele pensou assim, tá? Já não é um rest pause porque eu vou do 10 a 12 a 1. O rest pause você faz 2 pausas de 20 segundos e encerrou, tá? Só que aí ele não satisfeito, o cara faz tudo isso até chegar em 1, tira 20%, que aí ficou parecido com o quê? Com um strip ou um drop, e aí começa tudo de novo. Você tirou 20%, faz o que pode, 20 segundos, faz o que pode, 20 segundos, faz o que pode, 20 segundos, até chegar em 1. Adivinha? Fez tudo isso, mais uma vez, tira 20% e vai até 1. Esse é o primeiro tipo de SST. Daí, fazendo cálculos superficiais, a gente entende que você chega a fazer 30 séries em 10 minutos. É algo surreal. E aí, quando eu conversei com o Patrick, ele me falou que uma das bases dele para fazer o SST era isso aqui, ó. Como o brasileiro adora anglicanizar sua própria língua, eu vou falar que ele falou muito do TUT, Time Under Tension, que na verdade é o tempo sob tensão. Então ele dizia assim para mim, se o cara for treinar 30 minutos, ele tem que ficar 27 sob contração. Que vai tudo contra o que a gente está acostumado. O cara vai lá, faz uma série, descansa 2, 3 minutos, faz uma série, descansa 2, 3 minutos. Se o treino da pessoa durar 1 hora e meia, ela fica ali 20 minutos em contração. Concordam comigo? E vejam, não significa que esse treino não seja bom. O que ele queria me dizer quando ele falou assim, Jonato, esses caras que me procuram já tiveram dano muscular, já tiveram hipertrofia, já tiveram treino metabólico. O que ele estava querendo me dizer? Por que eu juntei tudo isso aqui numa coisa só? Porque o cara já fez drop set, já fez rest pause separado. Então, olha assim, ó, ele não é pesquisador, mas olha as ideias do cara. Fazia muita coisa que ele falava, fazia muito sentido. E eu, como um pesquisador que sou um cara mais tranquilo assim, já envolvido com o meio do bodybuilding, eu queria escutar o que ele tinha para falar. Eu falava, então vamos, velho, vai me falando o que você pensa. Aí ele falava assim, que ele pensava que um cara desse tipo tinha que ter uma crise energética na célula. Ele usou essa energetic crisis. Crise energética. Eu vou tentar explicar o que isso é na real, né? O que para eles deve ser essa crise energética, pelo que a gente conversou? Quando você pega uma pessoa que começa a fazer musculação, essa curva aqui, ela é inesquecível para nós da educação física, né? Essa daqui é inesquecível.
A curva de supercompensação, lembram? Quer dizer, o cara vem, dá um estímulo aqui, tem uma queda da reserva energética e depois ele compensa ou recupera. E aqui ele supercompensa. Princípios do treinamento desportivo perdidos na educação física. Quando a gente aprendia isso, a gente falava que depois de um treino desse tipo, o cara precisava de quanto tempo para recuperar? Não era assim que a gente aprendia? De onde vocês acham que surgiu a AB? A AB treinou na segunda, terça, quarta, quinta. 3 dias on, 1 dia off. Tudo isso surgiu de literaturas que não eram da musculação, não eram do fisiculturismo, não eram da hipertrofia. Eram literaturas do esporte de alto rendimento, principalmente advindos do leste europeu. Bom, qual que é o problema? Isso aqui é muito legal, mas o que vai acontecendo com o atleta? Imagine que você supercompensou 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. O que vai começar a acontecer? Não, eu vou começar a fazer treino, só que a reserva, a queda aqui, ó, vou imaginar que aqui ele já está com 2 anos de treino, vai ser uma queda mínima. E quando ele voltar, ele não vai supercompensar, ele só vai voltar ao status original, por mais que você esteja descendo a lenha nele. Então, quando ele falou isso aqui para mim, eu vi isso daqui. Porque eu pensei assim, drop set, pirâmide, não sei o que, isso aqui já está levando o cara para o mesmo lugar. Então ele teria que tentar fazer o glicogênio baixar mais do que o limite. Ele teria que tentar fazer o dano muscular passar do que já foi. E então ele imaginou que ele conseguiria fazendo isso aqui. Por isso que ele imaginou que o SST seria um método efetivo para atletas de alto rendimento, bodybuilders. Só que aí, claro, popularizou o negócio, começou a chamar o Patrick para vir para o Brasil. Patrick preparou Maradona, preparou Eduardo Correia, Brandão, os caras de nome, né, os caras da pesada. Começou a dar palestra e um monte de gente começou a assistir a palestra, não foi? Profissionais da área, o que começou a acontecer? SST nas academias. Mas o que eu acho que você que é treinador, que vai dar aula numa academia, tem que entender? Não estou falando que é impossível fazer isso aqui. Eu já fiz com um praticante de musculação, professor de educação física. Mas, de novo, onde a gente vai cair? Tem que ter um critério para chegar aqui. Isso aqui é pauleira de fazer. Às vezes eu explico o que é o SST, aí o pessoal fala assim, professor, posso fazer mais de um SST no mesmo treino? Eu fico pensando, ele não entendeu nada que eu expliquei nessa merda. Acabei de falar que isso daqui é o capeta vezes 2, velho. Calma. Tipo assim, eu já vi o Patrick falar isso em curso. Ele falando assim, ele falava assim, ó, você nunca fez o SST? Ele falando para atleta. Ele falava assim, então faz o SST só uma vez. Porque se você fizer muito, talvez em vez de dar bom, vai dar ruim. Vai exagerar nessa crise energética. Né? Que aí a gente tem o que a gente chama de adaptação biopositiva ou até adaptação bionegativa, que seria entrar num status nada desejável. Né? Então, se vocês forem fazer isso aqui, minha recomendação é escolha um exercício e uma série só. Se você quiser considerar isso aqui uma série. Porque assim, qual que é a grande dificuldade que vocês vão ter? Como que eu conto isso aqui? Quantas séries dá isso aqui? Você vai contar 30 séries e tal? Mas não é igual 30 séries que você vai, descansa 1 minuto e faz outra, não é? Então eu normalmente, eu prefiro ir pelo tempo sob tensão. Ou até eu prefiro entender assim, é uma série, mas é uma série que equivale a 10. Eu não consigo ver um número exato para você contar aqui. Só que para facilitar a minha ideia, quando eu estou prescrevendo esse tipo de coisa, eu prefiro contar como isso aqui inteiro como uma rodada. Como se fosse uma série. Só que uma série que eu sei que é muito mais exaustiva que outras. Pra você ter uma ideia, para o Chiquinho, para a Ângela, para alguns atletas amadores que eventualmente eu coloco em um exercício, uma sequência, depois já troco, no outro exercício já não coloco, sabe? Eu acho que faz sentido fazer isso. Então, esse SST é o SST mais clássico, né? Parecido com o rest pause, parecido com o drop set.
Aí ele trouxe esse outro SST, que na verdade é o que eu particularmente mais tenho apreço, que é o das contrações. Ele fala Contraction Type SST, né, que é o SST que faz a oscilação dos tipos de contração. Ele começa sendo um rest pause, não é? E na verdade ele fica exatamente um rest pause na sua primeira parte, que é o quê? Fiz uma primeira série entre 8 e 10 até a falha, pausei 20 segundos, não tiro o peso, falha, 20 segundos, falha. Ou seja, 2 pausas de 20 segundos somando 3 séries. Esse é o modelo. Chegou aí, ele começa a mudar os tipos de contração. Então, para você começar um outro tipo de contração, imaginando que aqui está na tradicional, você vai tirar 20% do peso. E só tem 20 segundos. Tipo, é tirar o peso e já se preparar para começar. Aí aqui qual que é a ideia? Cadência excêntrica. Contrai concêntrica numa velocidade 1, 2 segundos e desce segurando pelo menos por 4 segundos. Quantas repetições? Quantas der? Quantas der? Falhou? Tira 20%, vai vendo. E agora você inverte. A cadência é concêntrica, que é infinitamente mais difícil, né? Porque normalmente a gente está fadigado, o que a gente faz? Acelera para subir, né? Imagine, você está puta fadigado, 1, 2, cara, é difícil fazer. É difícil, exato, que der. Por isso que ele manda tirar 20%, porque ele deve ter percebido que na prática se não tirava não saía nada. Aí aqui tem mais 2 opções. Ele fala em tirar mais 20%, e fazer uma contração isométrica, até o peso cair. Eu já percebi na prática que às vezes pode ser que daqui para cá a pessoa suporte sem tirar peso e ficar em isometria. É uma opção, tá? Qual é o ângulo? Ele não fala qual é o ângulo, você pode escolher. Mas pensa comigo, se for num leg é melhor fazer no ângulo de 90, que é onde em tese você vai aguentar e é onde em tese você tem grande ativação muscular. Porque se ali você parar com o leg com o joelho perto do peito, ou se no agacho você parar lá embaixo, vai ficar cagado, né? Concorda? Vai rasgar o short. Não vai dar certo. Você vai cair. Então, vamos usar o bom senso, né? Vou fazer o bíceps, vou parar aqui esticado, vai cair o meu braço. Para aqui, né? Estou imaginando. Aí, em tese, você poderia parar aqui. Mas se você for muito bem-aventurado, você tiraria 20% e faria contrações rápidas até a falha. É legal, mas é foda. Porém, pensando em ciência, do que tem publicado na literatura, para mim esse aqui é o que mais faz sentido. Porque a gente sabe que o tipo de ação muscular muda o ponto que você hipertrofia o músculo. A gente viu a questão do treinamento excêntrico no nosso primeiro bloco da aula passada, não foi? Hipertrofia distal, prevenção de lesão, não sei o quê. Então, eu acredito que como tem muito material publicado sobre treino excêntrico, cadência, isometria, contrações explosivas, tem muito disso na literatura. Eu acredito que isso aqui é um belo modelo de treino. Não acho tão difícil de fazer. Quando eu falo não acho tão difícil, assim, é tolerável. Porque o SST dos intervalos, que é o próximo que eu vou mostrar, é muito difícil de fazer. Porque não tem remoção de carga. Então, SST tradicional, SST das contrações e o SST das pausas. O SST das pausas, esse SST aqui, qual que é a grande parada dele? Você começa com a carga do 8 a 10 e você termina com ela. Você não tem remoção em nenhum momento. Então aqui ele inclusive falava assim, eu lembro, você deve lembrar, você fez o curso. Ele falava assim, se você está indo bem nesse SST, quando você do 15 voltar para o 15, você teria que fazer metade pelo menos das repetições que você fez aqui, você teria que aguentar fazer aqui. Em tese ele falava que você estava indo bem no método se você conseguisse fazer isso. Só que aqui a grande sacada é, diferentemente dos outros dois que vocês viram que tem remoções de 20%, aqui não tem remoção nunca. Então aqui o volume total vai cair bastante. Só que isso aqui tudo em tese, antes da gente fazer o estudo, porque eu não sabia se ia acontecer isso, é o que eu imaginava. E quando a gente fez, a gente viu que deu exatamente isso. O SST que mais teve queda de volume de treino foi o dos intervalos.